privilégio, né, de estar aqui, né, poder compartilhar algum conhecimento com vocês e aprender também de vocês. E eu sou Baesso, tenho um amigo meu, Eduardo, que é guarda-parque também. Nós estamos aqui representando o Parque Estadual da Pedra Selada, e cujo gestor é o Carlos Dário. Também tem nossa amiga Grazi aqui, representando o CMBio. E eu gostaria, de antemão, já agradecer a vocês, produtores e produtoras rurais, o excelente trabalho que vocês fazem e reconhecer realmente de coração que, como nós sabemos, né, as três maiores necessidades, né, da humanidade, né, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe e o alimento que a gente come. E vocês são os responsáveis por ter esse alimento na nossa mesa. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, é uma admiração que nós temos também por vocês e um respeito muito grande, né? Nosso muito obrigado. Nessa apresentação de hoje, quero falar um pouquinho, né, sobre o paisagismo e meio ambiente. E tenho, né, essa frase que eu gostaria de iniciar dizendo que ninguém é tão sábio que não tem algo para aprender, nem tão livre que não tenha algo a ensinar. Então, o paisagismo, né, ele é uma arte técnica de projetar, planejar, né, e gerenciar espaços, né, abertos, né, públicos ou não, urbanos ou não, né, com o objetivo justamente de criar, né, espaços, né, agradáveis, né, que promovam o bem-estar das pessoas. E o paisagismo rural, né, que eu quero dar ênfase agora nessa apresentação, ele tem, né, algumas características e objetivos, né, ele faz uma integração com a natureza, né, ele procura ser sustentável, e quando ele é sustentável, né, ele vai usar espécies nativas da região, justamente porque são mais adaptadas, né, ao clima, né, ao relevo, às condições, né, cria espaços agradáveis. Ele também, o paisagismo está na funcionalidade, né, porque o produtor rural, ele tem, né, a sua horta, né, ele tem sua criação de animais, né, então isso, né, faz parte do paisagismo também, né, e a valorização da cultura local, né, então o paisagismo ele respeita a cultura, né, essas heranças culturais e emocionais também. Aqui só alguns exemplos, né, de um paisagismo rural, um gramado, algumas espécies de palmeiras, né, uns carros de boi, simplesmente um banco, né. Por que estou falando isso para vocês, né? O bem-estar ele começa dentro da nossa casa, primeiro ele começa dentro de nós, né? E nós precisamos aproveitar melhor os espaços que nós temos, né? No caso, nas propriedades, no nosso próprio quintal, e criar ambiente que seja agradável, porque se aquilo está trazendo bem para a gente, né, nós vamos conseguir espalhar, né, esse bem-estar para outras pessoas também. Aqui também outros exemplos, tá? Aqui apenas alguns vasos, né, que eles colocaram, né, na área externa. E aqui falar um pouquinho para vocês, né, que o paisagismo, né, ele tem como prioridade, né, a valorização, né, do verde, né, da natureza. E aqui um pouquinho sobre as árvores, né, a importância que as árvores têm dentro do paisagismo e dentro da nossa vida também, né. E comentar um pouco sobre algumas coisas que às vezes a gente ouve, né, como guarda-parques, andando em várias, né, localidades, às vezes as mais distantes, que ainda existe, né, alguma crença que as árvores, né, elas acabam puxando muita água, então é por isso que os rios, né, estão secando, né, nós ouvimos isso algumas vezes, né, e nós resolvemos assim até trazer aqui uma plantinha para fazer uma experiência, colocar depois lá fora esse saquinho nela para mostrar o quanto ela transpira, né. Então as árvores, né, a vegetação em si, ela tem um papel fundamental, né, tanto para o meio ambiente como para a nossa vida pessoal, né. E aqui mostra, né, que uma árvore sozinha, ela é capaz de transpirar, né, 1.000 litros de água por dia, uma grande árvore, né? Então, ela é uma verdadeira bomba de sucção, que suas raízes, né, elas vão puxando aquela água do lençol freático e levando, né, até a sua copa. Só que elas devolvem essa água também, elas não somente pegam essa água para elas. Então, elas transpiram essa quantidade imensa, né, que vai formando gotículas, deixando o solo mais úmido e formando também nuvens. A importância delas também em regiões de aclive, né? Quando se corta a árvore, vai ficar o solo exposto, né? Em pouco tempo vai acabar acontecendo uma erosão e aquele solo vai acabar, né, acontecendo como a situação que nós estamos vendo aqui, né? A importância também da nascente e que 90%, né, de toda essa umidade que tem nos continentes
ela vem da transpiração das árvores, né? Nós recebemos muitas nuvens vindo do oceano, né, que são as chuvas que nós temos, mas essa umidade aqui, né, na nossa região, 90% são as árvores que produzem essa umidade. Tá? Um pouquinho também sobre as nascentes, porque o paisagismo, na verdade, é toda intervenção humana na paisagem, né? Infelizmente, tem algumas intervenções que elas são para o mal, né, como aconteceram aqui nessa nascente, né? Houve um grande incêndio nessa época, foi em 2014, né, que a principal nascente do Rio São Francisco ela secou. Isso causou um problema enorme, principalmente para as populações ribeirinhas, que dependiam dessa água. Então, foi uma seca muito grande nessa época, e os incêndios causaram, né, a secagem da nascente principal do Rio São Francisco. Nós sabemos que é o maior rio, né, inteiramente nacional, né? Então, parece que é impossível, mas, infelizmente, não é. Um pouco sobre a mata ciliar, né? Nós estamos vendo aqui um lindo paisagismo, né, essa mata ciliar, né, compondo aqui, e deveria ser sempre assim. Nós sabemos do papel importantíssimo dela, justamente, né, para poder filtrar, inclusive, né, poluentes, né, até de agrotóxicos que possam chegar diretamente ao rio e contaminá-los, né? Então, elas servem, as raízes das árvores puxam essas substâncias para elas, não fazem mal para elas e acabam, né, também nos protegendo. A questão de evitar justamente, né, a erosão, né, nesses rios e o assoreamento também. Aqui um exemplo, né, de erosão. Essa situação aqui, a proprietária, ela simplesmente mandou retirar toda a vegetação que estava aqui em volta do rio, colocou gado, com o tempo a erosão foi aumentando tanto que teve todo esse assoreamento aqui. Imagina agora para recuperar, né? A quantidade de trabalho e de dinheiro. Aqui também alguns processos erosivos que vão acontecendo justamente por não ter essa mata ciliar. Infelizmente, também na nossa região, a gente conhece bastante aqui, muitas pessoas ainda não conseguiram enxergar a importância dessa mata ciliar ao lado do curso d'água que eles têm, né? Que justamente é essa mata que vai fazer com que promova mais umidade e, né, esse rio vai continuar correndo sempre ali com tanto a qualidade da água como a quantidade, né? Aqui são os rios voadores, né? Mais uma prova, né, da transpiração das folhas dos vegetais. Isso aqui na floresta amazônica, que a floresta amazônica ela produz uma quantidade tão grande, né? A floresta transpira tanto, né, a quantidade tão grande de água, né, que supera a vazão do rio Amazonas, né? Então, é uma vazão de 17 bilhões, né, de litros por dia, né? Ainda bem maior do que a vazão do rio Amazonas, né? Então, esses rios voadores eles são essenciais para a gente aqui. Por quê? No mínimo 25% de toda a água, né, de toda a chuva que a gente recebe no Nordeste e no Sul, né, vem através desses rios voadores. Então, se a Amazônia acaba, a gente vai ter sérias consequências aqui, inclusive, né, é só a gente olhar aí no mapa, no mapa mundi, né, que todas as regiões que estão no paralelo da região sul e sudeste do Brasil são desertos, tanto no Chile, na África, como na Austrália. Aqui eu quero falar um pouco para vocês, né, sobre o Ernest Ghost, né, esse suíço, né, uma pessoa de grande visão, que ele fazia uma faculdade na Suíça, que eles faziam algumas técnicas, né, estudavam técnicas de aprimoramento para poder criar vegetais mais resistentes às pragas, né, como nós temos o caso dos transgênicos. E ele não se amarrava muito nisso, ele queria algo melhor do que isso, ele acreditava em algo muito melhor. Ele acreditava que, através da própria natureza, né, poderia resolver todos esses problemas. Não precisaria de criar espécies mais resistentes, e sim respeitar o meio ambiente, respeitar o ecossistema, justamente porque a própria natureza ela provê, né, insetos que acabam se alimentando, né, daqueles parasitas, né? Então, com essa visão, ele resolveu deixar a faculdade dele, vir para o Brasil e tentar fazer esse experimento aqui. Ele conheceu uma pessoa que deu para ele essa oportunidade, doou para ele vários hectares no sul da Bahia, e era assim que era a situação que ele recebeu, né? E aqui ficou a situação, né, 10 anos depois. Então, havia muita queimada, todas as nascentes tinham secado. Ele começou com o plantio, a questão da biomassa, ele nem usou nem mesmo adubos orgânicos,
e com as próprias folhas dos vegetais ele foi cortando, né, foi fertilizando o solo, e depois 14 nascentes, né, voltaram nessa propriedade, né. Se eu não me engano, são 500 hectares. Esse experimento já aconteceu há mais de 40 anos atrás, vocês vão ter a oportunidade de ver um filmezinho rápido sobre isso. E ele é chamado, né, do guru da agrofloresta, e criou algo ainda cereja do bolo, né, acima de uma agrofloresta, que é a agricultura sintrópica, que, além de ter todas essas características da agrofloresta, ela também recupera, como vocês viram, essas áreas degradadas. Essa aqui, agora, né, vocês viram tudo queimado, é isso aqui, depois de 40 anos. Então, ele acreditou, fez e aconteceu. Tá? Porque a nascente, essa nascente também que brotou na própria propriedade dele, tá? 2009 e 2019, uma grande diferença, né? É aquele pensamento que eu gosto, né? A gente pensa assim, poxa, mas passaram 40 anos, mas em 10 anos houve uma diferença muito grande. E se você fizer, o tempo passa. Se você não fizer, o tempo passa do mesmo jeito. Então, é melhor fazer, né? Com certeza. Pedir agora, só para passar esse vídeo aqui. Apagar a luz, né? Está muito... As imagens não estão muito legais. Foi só ter um suspense. Chega a ser emocionante, né? Então, pode voltar naquela anterior. Pode deixar apagado, fazer um favor. A gente vai passar um outro. Então, voltando aqui, né, o paisagismo também ele respeita, né, as heranças culturais, né, emocionais. E esse outro vídeo que a gente vai passar para vocês agora, né, ele vai contar ali para vocês a questão do japonês, que usou o paisagismo em sua propriedade rural, porque não é só a questão da ornamentação, é muito mais do que isso, como nós estamos conversando aqui. É a umidade, né, para o nosso continente, é mais chuvas, é mais micro-organismos no solo, enfim, né, uma árvore ela abriga milhares de seres vivos. E, principalmente, quando elas são ornamentais com floração exuberante, a questão, né, dos insetos polinizadores, da sua importância, né, na produção de alimentos. A gente precisa deixar a luz ligada por causa da gravação. Então tá. Okay. E esse segundo vídeo que nós vamos passar aqui agora para vocês, vai falar um pouquinho sobre isso, e eu depois vou terminar dando só algumas sugestões para ver se vocês vão achar interessante essas minhas sugestões, tá bom? Só o de cá agora, de cima. Essa é a parte do suspense.
clima ajudou. A gente teve uma precipitação entre maio e junho, início de junho, e além disso faz um certo tempo que não chove, o que é muito bom para as flores, porque elas caem com a chuva, né? Então isso ajudou bastante as flores permanecerem por mais tempo esse ano. Mesmo tom de rosa, mesma época do ano. Em termos de beleza, as duas estão iguais. As duas estão iguais, não tem essa concorrência, né? Eu acho que Deus nos ofereceu de tudo, né? Na natureza, e tudo é para ser apreciado, né? Eu vou ir no aniversário, eu queria tirar umas fotos, né? E num lugar mais que especial do que esse, né? Pra gente tirar uma foto, né? Então quer dizer, um presente para você. É um presente, a natureza, né? Valeu a pena parar? Valeu sim, ó. Quanto não é barato pra mim também, né? Pelo presente, né? Então, aqui, né, a gente vê essas duas situações, né, o japonês trazendo, né, para a propriedade dele as cerejeiras, isso foi em Maringá, no Paraná, né, como essa herança cultural e emocional, porque eles fazem isso, para onde eles mudam, eles vão trazendo essas aves justamente para lembrar, né, o país deles, né, para poder, de certa forma, ali, acho que um acalento. E os ipês, né, lindíssimos ipê rosa bola, ali também na área urbana de Maringá. E pode passar. Essa rua de ipês amarelos, né, em Blumenau, eu coloquei essa foto para vocês, mas para falar de um projeto, né, que eu achei muito interessante, que está acontecendo em Miguel Pereira, há uns 4 anos atrás, começaram o plantio, né, de 12 quilômetros de ipês amarelos, né, 12 quilômetros nessa estrada, são mais de 2.000, né, ipês amarelos, né. E colocaram, né, o projeto, a serra mais bonita do Brasil, né, estão dizendo isso quando acontecer essa floração, né. E eu fiquei imaginando, né, a gente tem um trecho aqui da RJ 163, de Penedo a Capelinha, né, por que a gente não fazer algo assim também? Imagina os proprietários rurais que vão estar, né, do lado da via, poderiam também utilizar espaços da sua propriedade para fazer um plantio de uma espécie ornamental nativa. Porque nós vimos aqui, né, os estrangeiros valorizam muito as espécies deles, nós precisamos também valorizar mais as nossas espécies ornamentais. Nós vamos ver aqui que nós temos espécies lindíssimas que poderiam ser incorporadas, né, do lado da via, e também na propriedade de cada um. Vamos supor, isso vai agregar um grande valor econômico para o proprietário rural. Então, ele vai estar ajudando o meio ambiente, e muito, e vai também ter um retorno econômico nisso. O turista passa por uma estrada linda dessa que já chama a atenção, ele olha do lado esquerdo, vê um bosque de quaresmeira naquele proprietário. Ele olha para o lado direito, ele vai ver um bosque de guapuruvu. Mais para cima, eritrina. Né? Para lá, a pessoa escolheu o ipê branco. Né? Então, imagina, a pessoa vai querer conhecer. Ele pode cobrar ali uma taxazinha para conhecer o bosque dele de ipê branco. Quantos morros a gente tem aqui na beira de estrada que só fica queimando todo ano? Sobra que área, né? Pensei comigo, nossa, se tivesse um morro só para mim, eu ia plantar ipê amarelo nesse morro inteiro. Né? E nós quase não temos isso. A gente vê em áreas urbanas, em Brasília, mas a gente não vê isso no geral. Né? Oi? Alguém falou? Né? Que fica, né, causando incêndio, né, causando mais poluição, atrapalhando ainda totalmente a questão ambiental. Pode passar. Isso aqui, inacreditável, né? Eu achei que até era fake news. Isso aqui é um parque na China. Isso tudo que vocês estão vendo cor-de-rosa aqui é cerejeira lá, né? Imagina se tivesse um parque assim aqui de ipês amarelos, né? Ou de ipê branco, ou de ipê rosa, né? Ou de outras espécies. Chamaria também muita atenção, né? E quando isso aqui, né, a época de floração, imagina esses polinizadores, né? Que são tão importantes. É até um filmezinho rapidinho de nem 1 minuto, pode até passar, que eu vou terminar agora a apresentação. Acho que não é 12 mil, não. Acho que é muito mais do que isso. Agora, para eu terminar, só continuar passando as... Então, aqui, pessoal, a gente vai ter agora algumas sugestões, né, para terminar essa palestra, de algumas espécies nativas que nós podemos, né, colocar... Só voltar um. Aqui no Mato Grosso, ele plantou aqui 500 ipês amarelos na propriedade dele. Tá? Formou um túnel. Esse aqui já é em Jundiaí, em São Paulo. Tá? Manacá da Serra, né, espetacular. A eritrina, que eu trouxe aqui para vocês, para eu terminar a apresentação com ela, quaresmeira roxa. Guapuruvu.
Aqui nós temos também um pouco mais da eritrina aqui, quaresmeira rosa. Ipês amarelos, isso aqui é em Minas Gerais. Mais ipês amarelos, Brasília. Aqui a famosa, né, a ceiba especiosa, a paineira rosa. Ipê branco. Aqui, né, a sapucaia, que é uma delícia também o fruto dela. Ok, então vou terminar agora falando para vocês, mostrando para vocês aqui, esse galinho aqui dessa espécie tão especial, tão fácil para reflorestamento, para recomposição de áreas degradadas e mata ciliar, que é o mulungu, cuja casca, né, a gente sabe que é ansiolítico também, né, extremamente ornamental, como vocês viram aí. E a sugestão é essa, né? Que tal, então, a gente começar, né, a utilizar melhor os nossos espaços, né, nas nossas propriedades rurais, ornamentando com as espécies nativas, que vão contribuir tanto para o meio ambiente e também vai agregar, com certeza, valor econômico para vocês, né? E isso é muito importante, porque a gente reconhece muito o trabalho de vocês e sabe que é um grande trabalho, e nós sabemos também que muitos de vocês nem têm férias, né? Então, o nosso objetivo é sugerir, né, que façamos essas intervenções paisagísticas para o bem, né? Porque nós vimos ali a do mal também, conservarmos mais nossas nascentes, nossa mata ciliar, né? Embelezar essa localidade tão linda que é aqui essa região. E vamos pensar agora, nós temos mudas? Temos mudas no parque para oferecer, tem o SEDAI, né? Tem o Horto de Resende, tem o Horto de Itatiaia. Então, a gente tem muda suficiente para um projeto grande desse, para começar lá em Penedo e chegar até a Capelinha, né? Temos boa vontade? Temos. Né? Miguel Pereira, eles têm muito dinheiro para investir, estão investindo bilhões lá. Mas mesmo não tendo todo esse recurso financeiro, a gente pode fazer também. Cada proprietário cuidando, regando das que forem plantadas do lado da estrada dele, né? Vamos somar forças que juntos nós vamos conseguir também. Tá ok? Então, essa apresentação que eu deixo para vocês. Desculpa aí, que eu acho que eu falo demais. Muito obrigado, né? Fica aqui um instantinho,